Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje a segunda aula, tá? Da UC de Segurança e Eletricidade. Antes da gente, né, continuar com o conteúdo, vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá bom? Aí depois das regras aqui, né, das orientações do cenário digital, nós voltamos aí com a nossa aula ao vivo aqui, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Só compartilhar aqui com vocês. Pessoal, na última aula, a gente, né, eu fiz uma introdução melhor aí, né, visto que lá na última aula de instalações prediais aí, eu já comecei a comentar, por exemplo, do prontuário das instalações elétricas, tá? E daí, eu até falei aqui, ó, aproveitei e já falei do questionário, tá? Ó, o pessoal já está fazendo aqui, tá? São 10 questões, né? Até uma aqui, desculpa, que eu tinha marcado aqui, tá salva, né? Posso limpar aqui, ó. Detalhe que eu não me lembro se eu mencionei com vocês. Por exemplo, depois que você responder tudo, vamos supor, você respondeu tudo, você vai vir aqui, ó, finalizar a tentativa. Tá vendo que todas eu ainda não respondi, eu até limpei ali alternativas, tá? Aí vamos supor, você finalizou aqui e respondeu tudo, né? Foi ali, marcou e tal. Aí você vem aqui, enviar tudo e terminar. Por quê? Porque senão o questionário ele não vai estar finalizado. Eu até consigo, tá? Com o meu perfil aqui de tutor online, eu consigo ver aqui, ó. Enviou, né? Quem enviou, a nota já vai automaticamente lá para o seu boletim. E também eu sei quem que não enviou, que ainda no sistema ele fala que está em processo, tá? Então é importante vocês finalizarem a tentativa, que aí vai aparecer, né? Falando, por exemplo, ó, continuar a última prévia, né? Vamos supor, vou marcar uns aqui aleatórios aqui, ó. Isso não pode nem, eles podem nem errar, né? Ó, marquei esses dois, ó, finalizar a tentativa, ó. Tá vendo que a resposta tá salva. Respondi os dois e ele tá me avisando, olha, você tem certeza mesmo? Você só vai fazer duas, né? Aí você volta, responde o restante. Olha aqui, fala status, resposta salva. Aí você vem aqui, enviar tudo e terminar. Não vou enviar, porque senão eu vou enviar para eu mesmo aqui, mas vai aparecer verdezinho aqui, falando, igual quando vocês enviam a tarefa, né? Vocês carregam aqui, tarefa enviada para avaliação, né?
E aqui, automaticamente, sua nota já vai aparecer. Foi isso aqui que eu tinha esquecido de falar para vocês. Agora, na primeira lá, na semana passada, a gente tinha falado da atividade um, que foi essa daqui, ó. Ah, não, foi só do questionário, né? Hoje que a gente vai falar da atividade um, tá certo? Então, geralmente eu falo logo do questionário, porque o questionário como se diz, ou você respondeu certo ou não, né? Por isso que eu fui falando, até demorei um pouco mais, né? Falando cada alternativa, os prós e os contras, né? Lembrando que você pode, inclusive, isso é uma máxima lá no curso lá de técnico de segurança e da pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, tá? Todo e qualquer trabalho que você vai fazer, por exemplo, eu vou fazer um prontuário das instalações elétricas, que é o que eu comentei lá. Lembra o que que tinha que ter o prontuário aqui, ó? Inclusive, eu vou pegar. Peraí, deixa eu só. NR10. Não quero pegar o. Ah, aqui, ó. Manual de auxílio. Inclusive, ó. Aí fala, ó, que estabelecimento com carga superior a 75 quilowatts, ele não fala nem da aparente, tá? É porque, assim, ele fala da potência que realiza trabalho só, ele não está falando nem da potência aparente aqui. Então, tecnicamente, né, a gente teria que ver se fosse pensar que, ó, fazendo aqui aquele triângulo das potências aqui, ó, deixa eu ativar aqui aonde no triângulo aqui, ó, esses 75 quilowatts seria a potência da empresa aqui, ó, que realiza trabalho. Aqui é a reativa, que eu não sei, mas para esse momento aqui não vai me interessar. O fator de potência, ele não é o ângulo, né, entre, pra seria, numericamente, né, se eu calcular ali o ângulo, o cosseno, né, o ângulo entre a potência que realiza trabalho e a potência aparente, eu teria o fator de potência, né? Que é o cálculo, o FP aqui, é o cálculo do cosseno. É numericamente, né? É numericamente igual, tá? E esse fator de potência aqui é o cosseno, é o cateto, é o lado adjacente ao ângulo, tá? Adjacente ao lado, esse lado aqui, ó, que é, então, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, por isso aqui. Aí, para eu achar a potência ativa, eu vou ter que ter o quê, ó? Fazendo aqui, ó, voltando, aqui é o FP, tá? Então, vai ser, só trocando os dois de lugar aqui, ó, é a potência dividido pelo fator de potência aqui. E aí, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda um FP de 0,92, tá? Seria o arco seno. O ângulo relacionado a esse daqui, o θ, que esse ângulo desse FP aqui, é de aproximadamente 23 graus, tá? Mais ou menos. Daí, para eu achar, por exemplo, essa instalação que tem a potência ativa de 75,
qual seria a potência aparente dela aqui, ó? A potência aparente dela seria a potência que a NR10 recomenda, né? Que é o 75 kW, 75K, né? Dividido por 0,92. Aí a gente fazendo aqui, tá parecendo integral aqui, né? Bem que a integral é um Szinho. Às vezes, é poucas vezes que eu faço esse cálculo. Só para vocês entenderem aqui, ó. Por exemplo, é 75. Agora é importante, ou quilo, tá? Quilowatts aqui, ó. Vezes 10 elevado à terceira, tá? Tudo isso dividido por 0,92, que é o fator de potência relacionado ao ângulo de 23 graus aqui, ó. Então, ó, se a gente for colocar para unidades aqui de engenharia, dá 81, né? Então dá aproximadamente aqui, ó, 81,52 kilovolt ampere, tá? Ou melhor dizendo aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Se eu for usar a regra de aproximação aqui, né? Seria 82 kilovolt ampere, tá? Então, de qualquer jeito, o transformador aqui, né? O transformador, lembra que aqui é triângulo e aqui é a ligação estrela, né? O neutro aterrado aqui, né? Então aqui seria 13,8 kV, tá? E aqui seria 220 barra 380 volts, né? Ele é abaixador aqui. Aí esse transformador aqui, ele tem, ele tem que ter uma potência aparente aqui, ó, de 112,5 kW, né? Na hora lá que... Ah, não, ele tá em termos de... Na hora que você olha lá na tabela, só olhar aqui para eu não errar, mas é isso mesmo que tá lá. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu só abrir uma norma aqui. Ela é antiguinha, tá? Mas ela é da Enel. Ó, ela abriu exatamente, em termos de volt ampere aqui, ó. Aqui, ó. Ele é basicamente esse daqui, ó. Esse que eu tô falando, ó. Ele é 112,5, tá? E ele tem uma potência, o quê? Aparente aqui, ó, porque tá em kilovolt ampere aqui, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem aqui, por exemplo, aqui em termos aqui, o que que a NR10 está falando? Se você tiver uma subestação, né, aí é kilovolt mesmo.
Deixa eu consertar aqui. Eu lembro, ó, que na hora do transformador ele já considera, né, a, o transformador ideal aí, né, com 0,92 aí, dependendo aí, né, motores, né, vocês vão entender que motor, dependendo, ele vem com um fator de potência menor, tá, dependendo aí da qualidade da construção dele, tá? Aí por isso que vai ter a famosa correção do fator de potência, tá? Então aqui, ó, em tese aqui, ó, estabelecimento, ou seja, a unidade consumidora, aí provavelmente a comercial e industrial, que tem uma carga superior a 75, ou seja, um, uma subestação de 100, ó, eu comecei a fazer, né, e não terminei, né? Kilovolt ampere, que tem uma subestação, né? Uma subestação a partir dessa daqui, ele tem que elaborar o prontuário das instalações elétricas, tá? Inclusive aqui, ó, aqui ele fala que é um limite de referência, tá? Em toda, com exceção de alguns casos aí, eu não sei se vocês lembram, pessoal, eu não sei se vocês lembram, lá na UC de instalação predial, ó, a resolução, deixa eu pegar aqui a resolução, né, essa daqui é mecânica, refrigeração, aqui, ó, a de vocês está aqui. Lembra que eu até comentei adicionalmente aí, ó, deixa eu voltar lá para nossa UC, que aí eu já vou falar, é porque para essa atividade eu preciso falar, né, do prontuário aqui. E aqui, ó, aí lembra que vocês podem se responsabilizar, ó, por instalações, né, com até esse tipo de carga, ou seja, você está vendo que isso aqui são transformadores encontrados no mercado, tá? Normalmente encontrados no mercado, até o de 500. Se você quiser um maior que esse, por exemplo, um de 800, eu nunca, pelo menos eu nunca vi o de 800, eu já vi de 700, não, 750, tá? 750 tem um shopping aqui em Goiânia que tem uma subestação com essa potência aqui. Então, aqui ele está dizendo que você tem que ter no mínimo essa subestação de 112,5 para exigir o prontuário das instalações elétricas, tá? E aí vamos chegar agora aqui, aí fala aqui, ó, conselho vocês dar uma lida aqui, e aí ele até fala aqui que essa documentação do prontuário aqui, ó, aqui que ele fala, ó, aqui mesmo. Do prontuário, ela é rara, essa documentação, porque é projeto, tem muita empresa aí que o pessoal fez a instalação, né? Um eletricista ali industrial, às vezes até esse contrato engenheiro, um técnico, mas é mais comum um eletricista industrial e colocar um técnico, porque fica mais barato, né? A verdade é essa. A gente tem que pensar também com a cabeça do empresário. O empresário, ele sempre está procurando alternativas de baratear. Isso é normal. Qualquer empresário faz isso. Só que você não pode baratear a troco da segurança, tá? Agora vamos lá para. Deixa eu criar aquela nossa pastinha de atividades, tá? Vamos lá aqui, deixa eu ver. Ah, já estou nela. Da situação de aprendizagem, eu vou baixar ela aqui. Pera aí, rapidão, pessoal. Tô vendo. Oh, e aí, Welton, Adriano, Tyson, beleza? Deixa eu só. Eu baixei um monte de coisa aqui para os alunos.
Deixa eu apagando aqui. Nossa, tem aula aqui. Espera, rapidão aqui. Tá muito lotado aqui. Já que eu volto aqui e mostro para vocês. Porque senão eu baixo aqui, tem tanto documento aqui. Só tendo cuidado aqui de apagar o que realmente dá para apagar. É, não, agora dá para. Essa daqui, né, que é a situação. Deixa eu voltar aqui. A folha de atividade, tá? É agora, depois desse subsídio aqui de informações, ainda vou deixar aqui, tá, para a gente discutir. Agora vamos para a atividade um. Tá, ó. Lembrei aqui da potência, né, que vocês podem assinar. Interpretei aqui, né, se o seu cliente ele tem uma subestação com essa potência, ou seja, um transformador, né, uma indústria, um comércio, supermercado, tá? Porque supermercado tem até maior, de 150, de 300 aí, né? E não é supermercado tão grande assim, não. Que tem essa carga aqui, você já tem que ter o prontuário das instalações elétricas aqui. Aí pensando nessa questão aqui, ó, aí ele fala aqui, ó, os eletricistas Pedro e João, né, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe, né, Arthur, para fazer um serviço de troca de cabos numa motobomba, né, submersa, uma alagada aí, né, aquelas Analger, né, em um matagal na região externa da empresa. Beleza, então provavelmente o que abastece lá a rede de água não é a concessionária de energia, ou a concessionária de água aí. É quem faz o abastecimento é um poço artesiano, né? Ele não fala aqui expressamente, mas pela descrição é um poço. Então, esse aqui, ó, seria o relatório que você tem que fazer aqui, ó, sobre o acidente. Aí, pô, lembra por que que lá em instalação predial eu fiquei batendo na tecla sobre relatórios mais elaborados, analisando com vocês cada um, né? Porque lá em comunicação oral escrita eu comecei com esse trabalho com vocês, tá? E aí a gente foi afunilando, foi refinando lá em instalação predial, né? Porque vocês vão precisar, né? Igual eu falei lá no início do curso, vocês vão precisar de ter essa habilidade aqui. Então, o Pedro João, né, foi fazer essa manutenção a serviço da empresa, né, numa motobomba. Naquele dia estava seco e a temperatura estava alta, né? A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível. Então, ó, foca nesse, ó, você tem que fazer errado. Isso aqui qualquer chefe vai falar isso para você, tá bom? Mas às vezes o jeito que ele falou, tá? A gente tem que prestar atenção, porque esse relato, igual aconteceu, lembra que tinha 5 relatos de acidente, muito vagos, né? Muito nada a ver lá em comunicação oral escrita. E daí, aí lembra que eu mostrei, eles eram vagos de propósito, tá? Para vocês saberem o quanto é importante a gente conseguir comunicar através de um formulário. Você pode até escrever hoje em dia, até a IA te ajuda a elaborar esse texto, mas aí você tem que, além de escrever um texto conciso,
ele tem que ter informações, igual aqui, ó, o técnico responsável, no caso você, ou introdução sobre o que que é esse relatório, é um relatório de acidente, o objetivo, a causa imediata, a norma aplicada a esse acidente, que obviamente é a NR10, né? As causas do acidente, né? Aqui na verdade tá repetindo aqui, né? Ó, ao choque elétrico, então esse aqui tá repetido, ó. A norma, a não aplicada, as causas do acidente aqui, a norma aplicada a causa do choque elétrico. É porque é o seguinte, lá na NR10 aqui, ó, nas, deixa eu pegar o texto mesmo dela aqui. Existe, até no curso mesmo de NR10, isso aqui é o cronograma do curso, tá? Só para vocês entenderem aqui. O de NR10, o básico aqui, ó. Deixa eu ver. Aí fala de API, aí choque elétrico, que é o básico que acontece, né? Equipamentos, documentação, ó, riscos adicionais, ó. Em instalações elétricas, dependendo do tipo de instalação, até mesmo industrial, né? Onde você vai subir, onde você vai acessar, você tem risco de queda em altura, tem risco de ambientes confinados, né? Então, você tem que ter um sistema lá de troca de ar ali, né? Ventilação forçada. Áreas classificadas são áreas que têm potencial de explosão, né? A umidade, né? Umidade e eletricidade não combina. Inclusive, ele pode diminuir o índice de o índice de isolação do ambiente, né? Que é chamado de rigidez dielétrica. Quanto mais úmido, menos isolante o ar atmosférico ali ele vai ser. Há condições atmosféricas, né, que são condições que aí, ainda mais se você trabalhar a céu aberto, você está exposto a condições atmosféricas aqui. Então, além do risco óbvio, né, que é o risco de choque elétrico, existem causas, né, causas complementares desse acidente aí, como queimaduras, né, que eu acho que é o que vai acontecer aqui, se não me falha a memória. Então, ó, João e Pedro, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Separar, isso aqui é bem relativo, viu? Não estou dizendo que então você está querendo dizer que os eletricistas são mentirosos aí, professor? Então, isso aqui não é relato deles, não, tá bom? É o relato da situação de aprendizagem. Então, aqui ela está induzindo a gente, né? Eu não digo induzindo ao erro, mas ela já está aqui afirmando que eles estavam sob pressão, né? Pressão, o que eu diria que é o primeiro nível, né? Pressão do chefe. Ao longo do texto aqui, vocês vão ver que não está claramente falando, olha, ele estava assediando eles moralmente, né? Um assédio moral, né? Dizendo, ó, vocês têm que fazer, porque senão, ó, o RH tá aí. Eu sei que isso acontece, tá? Já trabalhei com empresa, inclusive de parente, viu? A gente pensar assim, não, estou trabalhando com um parente, com um primo, né? Aqui, não, inclusive de parente, só para vocês terem uma ideia, né? Quanto que quando é dinheiro, rapaz, não tem esse negócio de parente, não. Ele quer o máximo de lucro e te pagar o mínimo, e às vezes, né, ele pode até te dar um cano também. Parente também dá cano na gente, viu, pessoal? Aí, ó, se prepararam, né? Eles estavam sob pressão psicológica, né? Separaram o mínimo de materiais. Olha só, o acidente ele não começa de uma vez. Ó, mínimo de materiais, né? Se for o mínimo para, igual fala aqui na NR10, né? Se for o mínimo para garantir condições, requisitos, condições mínimas, objetivando medida de controle, né? E garantir a segurança e a saúde do trabalhador,
ótimo. Mas vocês vão ver que esse mínimo não é o mínimo de segurança. Ó. Foram fazer o serviço, né? Aproximava-se o final do turno de trabalho, era o fim de tarde, né? E o local não era iluminado. Lembra que é um local fora da empresa aí, né? Um poço artesiano fora, a céu aberto. Não era iluminado, assim o serviço deveria ser rápido, né? Então, a pressão por abastecer, voltar ao abastecimento rápido e ainda tinha a pressão porque já estava, né, de tardezinha aí. Logo verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados e furtados. Então, foi um furto de infraestrutura, foi um furto de cabo. Para repor, por isso que ele parou, né? Para repor os cabos, João introduziu na tubulação um guia de aço, né? Então, esse que metal, né? Pessoal, não ri, viu? Parece loucura. Você sabia que teve uma vez um acidente aí que eu acompanhei a perícia? Sabe o que que o cara fez? Isso foi lá na zona rural. Na zona rural tem um poste aqui de média tensão, né? Ele está engastado aqui. Aí tem uma rede que ela é chamada de Ruralzona. Não sei se algum de vocês conhece. É a tipo 1, tá? Aí tem a U1. A U1 ela tem um isolador, ela é monofásica, viu? Ela tem um isolador e tem um pino aqui. E o cabo de energia passa aqui, ó. Aqui é a MT, né? A média tensão, né? 13,8 kV. E logo abaixo, geralmente, é a BT, né? A baixa tensão, 220 barra 380 volt. Aí depende, né? 127, 220. Mas enfim. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma lenda urbana aí. Inclusive, eu já vi numas obras, viu? Eu vou dar uma de Toguro, né? Em pleno 2025, eu vi no ano passado. Não sei se vocês já ouviram, o cara pega aqueles fios. Se alguém já ouviu aí, pode me interromper e falar aí, viu? Interagir. O cara pega o fio rígido e aí ele desencapa ele e faz uma espécie de bengalinha aqui, ó, o cobre. Aí o que que o cara faz? Ele pega essa bengalinha aqui, aí coloca bem aqui na baixa tensão, por exemplo, aí ele liga uma betoneira. Vou fazer de conta que é uma betoneira aqui, né, para gerar aqui para fazer a mistura da massa. E eu já vi isso direto. Antigamente eu via, mas eu não sabia o que que era isso. E o cabo, por padrão, ele é nu, né? Um cabo nu é o CAA, cabo de alumínio com alma de aço. O cabo o mais antigo aí, né, o que ainda tem em muitas regiões, ele é nu, ou seja, eu não preciso nem desencapar. Aí o que, que o cara fez, né? O que, que eles faziam antigamente? Fazia essa bengalinha, colocava um peso e aí ligava o circuito aqui direto na rede de baixa tensão e utilizava o equipamento e nem era faturado. Beleza. Aí o cara numa rede rural, ou seja, lá na zona rural tem fiscal? Muito pouco. O único fiscal que tem lá é o Curupira, né? O Saci Pererê, a Xuxa, Xuxa é só para baixinhos, né? Tem essas lendas aí, né? A loura do banheiro, né? Então você não tem ninguém lá te fiscalizando. Aí o cara olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava fiscalizando. Aí o que que ele fez? Ele usou essa técnica, mas em vez de ele pôr na baixa tensão, ele colocou na média. Aí o que que aconteceu? Quando ele chegou, o cabo chegou aqui perto, aqui, ó. Isso para ele ligar na betoneira. A betoneira, qualquer equipamento só funciona na baixa tensão. Ele não funciona aqui direto. O que que aconteceu? Deu arco elétrico. Foi fulminante, viu? O cara foi ver Jesus mais cedo. Aí pensa, na época era a Celg, né? Aí a Celg, ela é corresponsável, não, mas o cara pegou e ele, né, inclusive, os parentes estavam processando a concessionária. Ela é corresponsável, tá? Embora o poste seja alto, mas é aquela história, né? Ainda é rede rural, né? E tá lá no meio da chapada, acontece isso.
E daí o juiz estava julgando aqui esse acidente aqui. Eu não me lembro, eu só analisei lá o processo lá, né? A gente faz um resumo geralmente, né? O analista lá faz um resumo para o engenheiro de segurança lá na época, né? Ele fazer né, a deliberação dele lá. Não sei o que que deu, mas provavelmente a concessionária não foi corresponsável, porque ele fez a revelia, ele nem cliente, né, como cliente ele estava, né, ele fez acesso a uma rede, né, em que ele não poderia ter feito, tá? Mas dependendo aí do juiz, ele dá uma responsabilizada aí na concessionária. Mas enfim, esse acidente aqui, obviamente, ele aconteceu por furto de energia. Esse que a gente está vendo aqui foi não pelo furto, mas o que provocou aqui, né, essa situação de risco aqui foi o furto de energia. Mas vocês estão vendo que tá se desenvolvendo aqui uma situação, né? Em que estava escuro, né? Estava próximo a escurecer, o chefe pressionou, obviamente ele queria que a empresa lá tivesse de volta abastecimento de água, porque senão, se ele não conseguir um abastecimento alternativo, ele tem que liberar todo mundo para ir embora. Ele tem que se virar, tá? Pernambuco acontecia isso demais aí, algumas obras aí que eu tive a oportunidade de acompanhar aí. O pessoal tinha que arrumar caminhão-pipa, pessoal lá de caminhão, que tinha caminhão-pipa, ganhava muito dinheiro. Ó, e foram cerrados e furtados. Aí ele utilizou uma guia de aço. Olha, ó. A guia de aço foi energizada, né? Ou seja, ela conduz, né, energia, provocando o choque elétrico no João, né? Que é um dos eletricistas lá que estavam, e estava junto com o Pedro. Por isso que é recomendável você fazer o trabalho de energia. Já vou pegar logo nossa análise aqui para gente adiantar aqui. Por isso que a NR10 ela recomenda que, né, inclusive ela não recomenda, né, ela exige que você trabalhe com energia só se for no mínimo dupla, tá? Ah, professor, mas o caboclo lá que corta energia, né? Inclusive tem uma função lá que chama o desligador de energia. Na verdade, ele nem precisa ser eletricista, tá? Ele vai, acessa o disjuntor lá, desliga, né, o disjuntor, sela com aquele carimbinha, é uma fita, né, azul ali, né? E aí, pronto. É só isso que ele faz lá. Ele nem tira disjuntor para evitar o risco, né? O risco do operador, né? E evitar que ele fique o mínimo ali na unidade consumidora, porque acontece, o cara vai lá desligar a energia e aí vê, ó, por que que você está desligando minha energia? Aí o cara tira uma 12 lá para você, né? Então, isso acontece. Então você vai fazendo aqui, ó, igual aqui, ó. Aí você coloca o seu nome, né? Introdução, ó, apresenta as causas de acidentes contidas no texto da atividade um, né? Eu coloquei bem específico aqui, né? Você pode falar da empresa Móveis Novos, tá? Ocorrida aqui com o Pedro e o João, né? Dois funcionários, eletricista, tá? Aí falou, é eletricista industrial, olha, até foi específico. O objetivo, investigar minuciosamente, né, barra diligentemente, que é um sinônimo, tá? As causas do acidente descrita no texto da atividade, tá? Então, eu coloquei no texto aqui, mas poderia ser, geralmente é o relato. Você relata, o Pedro aqui vai relatar, o João vai relatar, eu vou juntar esses relatos, vou fazer uma inspeção visual no local para saber o que que acontecer. Então, ele entrou em parada cardíaca aqui, ó. Ele tomou choque, né? Que preso não conseguiu soltar o cabo, né? Deu a tetanização. Então ele segurou no cabo, embora o cérebro dele tente abrir, mas fica travado aqui o sinal, né? Você não consegue abrir, por mais que você queira. E ainda você está sendo eletrocutado. Então deu, infelizmente, aqui, ó, ele já estava apresentando cianose, né? Que é sintoma de asfixia.
Aí, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes. Então, aqui você percebe que ele não estava utilizando luva, tá? Então, esse equipamento mínimo, ó, procurou coisas isolantes no local, ó, sem êxito, ou seja, não estava com luva. Usando a camisa de manga comprida, conseguiu laçar e puxar o colega, desconectando do ponto energizado. João, estendido no chão, não se movia nem tampouco falava. Então ele fez aquele processo de ver, ouvir e sentir, né? Viu que ele, né, não estava respirando, ó, detectou que ele estava com parada cardiorrespiratória. Inclusive, tem treinamento de NR10 que, além do, né, do engenheiro, do técnico, você tem a presença lá de uma enfermeira, tá? Uma enfermeira não precisa ser do trabalho, mas se for, ok, uma enfermeira para justamente te ensinar como é que faz o movimento cardiorrespiratório, né, na parte aí. O bombeiro também, ele te ensina como prevenir o incêndio no início, né? Então, com o processo de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais de vida. Então, ele começou a massagem cardíaca e ele voltou, tá? Depois de alguns minutos. Não precisa quanto que é, né? Parou a reanimação, colocou em um local seguro, pois no momento em que o cabo de aço desconectou da fase, que acidentava o João, acabou juntando outras duas fases, né? Um curto-circuito fase-fase, em consequência, o início de incêndio, já que a caixa de passagem, onde estavam os cabos, continham folha seca, ou seja, não tinha tampa, ainda mais se for uma caixa de passagem. Tem a caixa de passagem, essas mais novas aí, elas são de plástico, tá? Um plástico ali reforçado, que você encontra em qualquer ferragista, mas tem caixa com tampa metálica. Se for metálica, um abraço. Pessoal, ainda mais que a instalação externa, né? Pessoal rouba mesmo, tá? Tudo que é tampa de bueiro, já vi muita gente roubar aí, tá? É, A fumaça no local chamou a atenção, então são os riscos adicionais, né? Então a causa do acidente básica aqui, ó, que foi a falta de APR, né? Já entraram lá, né? Deram a louca e entraram lá sem aí, por isso que eu coloquei aqui, ó, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Não pegaram EPI, não pegaram EPC, né? Inclusive é o que eu falo aqui, ó, falta de EPI. Aí vocês estão vendo aqui que eu coloco trechos no relato que evidenciam a falta de EPI, ó. Olha, ó, socorreu com alguns materiais isolantes que se encontravam no local. Cadê o material individual? Cadê a luva? Né? Não estava com essa luva. Utilização de fita de guia de aço em serviço elétrico, tá? Guia de aço, o pessoal utiliza, provavelmente ele pegou um arame, sei lá, arame 18, ou até ele pegou lá um pedaço de arame de desentupir cano, não sei. Aqui, como não é específico, né? Aí no relato do acidente, na hora que você colher esse relato, você teria que buscar essa informação. A condição insegura, os cabos cortados, energizados e aparentemente dentro da caixa de passagem. O interessante, se ele cortou, se o cara que furtou cortou o cabo, você tem que ir lá no quadro de distribuição, porque o disjuntor, né? Provavelmente se ele não foi violado lá, né? Provavelmente não foi aqui, ele ainda estava armado. Caixa de passagem com cabos elétricos com folha seca, né? Sem tampa, né? Causa básica. Negligência, imprudência. Na verdade, aqui foi imprudência, né? Porque eles, sob pressão, não tiveram tempo para pensar. Talvez depois, quando eles chegaram lá, moço, nós tem que fazer esse trem rápido aqui. A gente não trouxe EPI, não trouxe EPC. Aí depois você ter esse tempo para pensar, aí já configura negligência, tá? Na hora, sim, é imprudência, geralmente é imprudência. Então, a norma aplicada às causas do acidente, que é a NR10, eu peguei, tá? Fiz uma pesquisa aqui na própria NR10,
Peguei alguns pontos aqui que estão relacionados, né? A falta de EPI, né? A falta de APR, né? De análise preliminar de risco, que geralmente ela está integrada dentro da. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Geralmente ela está integrado junto com a ficha de entrega de EPI, tá? Esse daqui, ó, é uma ficha de entrega de EPI, ela é uma APR, tá? Só que é dentro da APR, aí, por exemplo, que serviço você vai fazer? O POP, sei lá, POP 11. O que que é o POP 11? É um procedimento operacional padrão, por exemplo, para você ligar um cliente novo, tá? Ligar um cliente novo na rede de energia de baixa tensão, né? Da concessionária local. Então você vai escrever o número aqui. Ela está relacionada a esse tipo de serviço, tá? Só um minutinho, já que a gente termina aqui, pessoal. E aí, você vai relatar tudo aqui, ó. Já é um formulário. Hoje em dia é um app, viu? É um app que aí geralmente instala lá no Android. Última vez que eu vi, o pessoal tava pegando um Android, até a própria terceirizada da Equatorial aí, tá? Isso foi na época da Enel, mas da Equatorial eu vi que estavam fazendo. E daí, esse app, né, ele é instalado no celular. Aí fornecia um celular para o chefe de equipe, que era um celular com dois chips, tá? Que aí ele colocaria o chip dele e o chip da concessionária, né? Na hora que ele tivesse lá de plantão, né? E aí, por esse outro chip, né? Ele poderia acessar normas, acessar inclusive esse app, né, antes de iniciar uma tarefa, porque assim, o eletricista de rede, por exemplo, ele fica de plantão, tá? Ele fica lá à disposição, tá? No plantão dele. Pode ser que apareça alguma ocorrência, pode ser. Às vezes, geralmente o pessoal para otimizar, eles veem que tipo de serviço que tem que fazer. Ah, eu tenho que colocar um poste, ou um poste já foi colocado pelo plantão anterior, eu tenho que fazer essa ligação de rede. Mas sempre vai ter uma equipe numa picape aguardando uma ocorrência, tá? Aí às vezes fazem essa, por exemplo, duas equipes estão de plantão hoje. Aí uma equipe ela tem que ficar pronta para na hora que uma ocorrência aparecer, ela já ir fazer. Aí a outra equipe, por exemplo, não, hoje a minha equipe, né, a minha equipe aqui, ela vai fazer um serviço que a terceirizada tem que executar. Beleza, está lá no cronograma. Aí agora a equipe, por exemplo, aqui vamos pegar algum de vocês, do Elton, a equipe do Elton, ela vai ficar de plantão, né? Ou seja, não vai pegar serviço nenhum. Se caso aparecer algum problema aqui na rede, né, uma queda de energia, ele já vai estar lá parado, prontinho, esperando. Obviamente, se não acontecer, a equipe do Elton vai meio que descansar, porque ela vai ficar de prontidão. Inclusive em cidades menores aí, né? O pessoal às vezes eles ficam de plantão em casa mesmo, aguardando. Quem tá de plantão, né? Fica em casa ali, aí é aquela história, não pode fazer nada ali, tem que ficar aguardando, fica em casa ou fica num local que a terceirizada da concessionária libera ali para você tá, né? Então, basicamente, aqui deu uma olhada na NR10, ó, relacionada à causa do acidente, ó, por exemplo. Aqui, ó, vou pegar essa aqui que é bem específico, ó. Medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, né? Ou seja, é individual, é você utilizar o equipamento de proteção individual. A coletiva é você desenergizar o circuito em que você vai fazer o serviço, tá? Então, isso aqui está dentro do que foi desconsiderado lá no serviço lá do que gerou o acidente. O que causa o choque elétrico, geralmente ele está nesse item aqui, ó, o 10.5.1, que ele é conhecido na concessionária com o acrônimo DICAS, tá? É desligar, impedir, constatar, a fazer o aterramento temporário e sinalizar, tá? É na concessionária,
ela é mais difundida na concessionária. Todo esse passo a passo aqui, ó, é relacionado a esse item aqui, que é essa prática que concessionária de energia tem, né? Aí aqui algumas alterações podem ser feitas aqui, dependendo se é um quadro de distribuição dentro de uma indústria, né, ou de uma residência lá, né, vamos supor, você é eletricista de um condomínio lá, você presta serviço, tem vários alunos que têm esse acordo aí, por exemplo, esses condomínios novos aí, né, que tem uma rua, aí eles fecham a rua, coloca área de lazer ali, né, coloca as casas de lado, por exemplo, tá? E aí você presta serviço, você tem que observar isso daqui. Você tem que desligar o circuito, depois você tem que bloquear, depois você tem que ver se realmente esse desligamento ele gerou um desligamento da energia, né? Você vai fazer o aterramento temporário, se não tiver, você tem que bloquear lá o circuito para justamente se acontecer um problema, ele vazar ou pelo próprio aterramento do sistema lá do quadro, ou ele vazar pelo aterramento temporário, no caso de rede de distribuição de energia. Aí, proteção dos elementos energizados. Isso aqui acontece mais se você for ligar um cliente novo, tá? Se for uma rede nua, você você liga um cliente novo sem desligar circuito, tá? Você chega lá, se for uma rede nua, você joga um lençol, é um lençol de borracha, tá? Próprio para rede de baixa tensão. Aí você joga esse lençol na rede nua e aí só depois é que você vai ligar ele. Se for uma rede multiplexada, que o cabo não é nu, aí você vai utilizar um conector, o pessoal apelida ele de conector vampiro, é um conector chama conector de perfuração. Aí, com a rede mesmo de baixa tensão energizada, né? Você vem aqui com o conector, aí na hora que você aperta ele, ele tem uma garrinha, aí ele morde o cabo e acessa a parte energizada ali. Aí você com EPI, se for só baixa tensão, você consegue fazer isso. É a única situação, por exemplo, redistribuição que você faz com circuito energizado. O restante é tudo desenergizado, tá? Tudo tem que ser prioritariamente desenergizado. Existem outras situações que a gente vai comentar mais para frente que você faz com ela com circuito energizado. Aí é linha viva. Aí é uma outra história, é um outro, né? Vamos dizer assim, é um outro contexto. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais, Adriano, Elton, Tais. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima web aula aí.